Bom dia, pessoal. Então, continuando as atividades sobre aplicações de funções, nós temos o primeiro exemplo, tá? Não precisa copiar esse exercício porque vocês têm lá disponibilizado no material das aulas online, tá? Então, o primeiro exemplo era o preço de uma corrida de táxi, em geral, é constituída de duas partes: parte fixa, chamada de bandeira, e uma parte variável, que depende do número de quilômetros rodados. Em uma cidade X, a bandeira é R$10 e o preço por quilômetro rodado é 50 centavos. Então, o primeiro item pedia para determinar a função que representa o preço da corrida. Então, eu selecionei os itens aqui, ó. Primeira parte fixa, tá? Então, a primeira parte fixa é R$10. A parte variável, tá? Que depende de quilômetros rodados, é 50 centavos, tá? Então, o preço da corrida, eu representei por P. A parte fixa, então, é R$10. E o custo variável por quilômetro rodado é 50 centavos. E ainda representei por X o número de quilômetros rodados, tá? Então, logo a função fica: eu quero saber o preço da corrida em função dos quilômetros rodados, tá? Então, o preço P é igual à parte fixa, que é R$10, mais a parte variável, tá? Que é 0,50 centavos por quilômetro rodado, que a gente representa por X. Então, essa daqui é a função que representa o preço da corrida em função do número de quilômetros rodados. Ainda a gente poderia representar assim: preço em função de X, tá? Porque X representa o número de quilômetros rodados, que é igual, então, a 10 mais 0,50 vezes X, vezes o número de quilômetros rodados. Essa parte aqui vai depender, então, do número de quilômetros rodados. Então, por exemplo, se fosse 1 quilômetro rodado, seria 1 vezes 0,50 mais 10. Então, dá 10,50, tá? A segunda parte, então, do exercício é: se alguém pegar um táxi no centro da cidade e se deslocar para a sua casa, situada a 8 km de distância, quanto pagará pela corrida? Então, veja, nós já temos a função. A função é P em função de X é igual a 10 mais 0,50 vezes X. Só que agora nós temos o número de quilômetros rodados, que é 8, ou seja, nós temos que X é igual a 8. Então, eu vou substituir na função. O preço por 8 quilômetros rodados vai ser 10 mais 0,50 vezes 8, tá? Então, o preço por 8 quilômetros rodados vai ser 10 mais 0,50 vezes 8 é igual a 4. Então, P é igual a 14. Então, vejam que a pessoa que rodar 8 quilômetros vai pagar R$14 pela corrida. No próximo vídeo, a gente continua o próximo exemplo.